O silêncio de Viktor Orbán pode ter aberto as portas da Europa para a Ucrânia, mas agora, outro país pende no limite entre o Ocidente e Moscou. Seria apenas uma reviravolta política ou o começo de algo maior? Pouco tempo depois da surpreendente mudança de posição do primeiro-ministro húngaro, fontes indicaram que a Alemanha, França e Polônia enviariam seus líderes à Moldávia. O objetivo? Impedir uma invasão de influência russa antes das eleições parlamentares marcadas para 28 de setembro. Imagine o som firme dos sapatos ecoando pelos corredores do parlamento em Chisinau. O cheiro de café recém-preparado mistura-se à tensão do momento decisivo. As mãos digitais tremem ao contar votos. Cada segundo conta. A presidente Maia Sandu venceu a reeleição por pouco, sob acusações graves de fraude eleitoral financiada pelo Kremlin. Um referendo sobre adesão à União Europeia foi decidido na linha divisória, 50,4% a favor, contra 49,6% contrários. É aqui, nesse cenário instável, que os líderes europeus fazem sua jogada final. A visita ministerial chega como um sussurro urgente, antecipando-se às manobras dos agentes russos que já tentam desacreditar a governança pró-europeia. A expectativa paira como um nó na garganta dos eleitores indecisos. Que força terá sido capaz de convencer os céticos? Será que essa pressão diplomática conseguirá inclinar a balança? Uma semana após o telefonema entre Trump e Orbán, o cenário geopolítico estava irreconhecível. Era como se um véu tivesse sido rasgado. Agora todos esperam pelo impacto real. Mudará alguma coisa mesmo? Ou tudo não passa de aparência? E mais importante, quem realmente está ditando as regras deste jogo? Enquanto a Europa inteira mantinha Putin à distância, Orbán apertava a mão do ditador. E agora Donald Trump o convenceu a mudar de lado. Meses atrás, enquanto líderes europeus cortavam laços com Moscou, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán voava diretamente para Moscou, não uma, mas 2 vezes. Em outubro de 2023, ele diz a Putin: a Hungria nunca quis confronto. Sempre quis expandir os contatos. Uma frase que ecoou como um tapa na cara de Kiev e de Bruxelas. Na época, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já desconfiava. Quando Orbán voltou à Rússia em julho de 2024, a reação foi unânime: choque e críticas de aliados europeus. Como ele podia se sentar à mesa com um homem cujo exército devastava cidades ucranianas, deixando destruição, silêncio e fumaça por onde passava? Mas Orbán sempre negou apoio ao Kremlin. Alegava apenas realismo. Em outubro de 2024, durante uma reunião em Estrasburgo, ele afirmou algo ainda mais polêmico: a Ucrânia não conseguiria vencer militarmente. A solução, segundo ele, era diálogo e cessar-fogo. Uma visão curiosa, até considerarmos quem mais defende essa postura: Donald Trump. Seria essa semelhança de visões o motivo pelo qual Trump, surpreendentemente, conseguiu convencer Orbán a retirar seu veto ao processo de integração da Ucrânia à União Europeia? Como exatamente ele fez isso, ninguém sabe. Mas o que se sabe é que após uma ligação telefônica entre os dois, Orbán silenciou. Pelo menos por enquanto. E se essa mudança tivesse vindo não de Bruxelas, mas de Washington? Até pouco tempo atrás, Orbán continuava firme em sua posição. Chegou a mostrar publicamente seu voto contra a entrada da Ucrânia na União Europeia durante uma consulta popular em seu país. Nada parecia abalar sua postura. Até que, de repente, tudo mudou. E o responsável, o inesperado retorno político de Donald Trump, promete reconfigurar alianças no coração da Europa. E agora, com o veto derrubado, será que a Ucrânia finalmente terá o caminho aberto para entrar na União Europeia? E Moldova, igualmente bloqueada por pressões externas, também verá sua sorte mudar? Aguardamos os próximos passos e as revelações que virão. Viktor Orbán tem sido uma figura central e controversa nas tensões entre a Hungria e a Ucrânia nos últimos anos. Desde que veta um pacote de ajuda da União Europeia de 55 bilhões de dólares, as relações se tornaram ainda mais tensas. Em dezembro de 2023, a BBC questionou a real motivação do líder húngaro contra a Ucrânia. Orbán tinha avisado que poderia puxar o freio em qualquer tipo de apoio futuro ao país. No entanto, por trás de sua postura intransigente, há um fundamento complexo. A Hungria mantém fortes laços com os húngaros étnicos que residem fora de suas fronteiras, e aumenta a inquietude sobre o tratamento dessas minorias em solo ucraniano. As leis adotadas por Kiev, que dificultaram a educação em línguas minoritárias, são vistas por Orbán como ataques a seus compatriotas. Enquanto isso, Orbán não hesitou em usar seu poder de veto nas negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia, saindo da sala de votação e deixando os outros 26 membros a favor.
Essa decisão é péssima, afirmou Orbán, reafirmando seu domínio sobre o processo. Mas este jogo de poder está prestes a mudar. A inesperada influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu abrir novas portas. Recentemente, Trump estabeleceu um acordo com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que poderia mudar radicalmente a trajetória de adesão da Ucrânia. Que argumentos Trump utilizou para persuadir Orbán? Havia pressão? Ou uma oferta tentadora? O futuro de uma nação pode depender disso. Além disso, o relógio corre, e não só para a Ucrânia. A Moldávia, que também busca a adesão à UE, enfrenta um momento crucial nas próximas eleições. Com líderes europeus correndo contra o tempo para garantir o apoio ao governo pró-UE, a sombra da influência russa paira sobre a nação, elevando a tensão. O que acontecerá se Moldávia e Ucrânia finalmente forem aceitas na União Europeia? A resposta a essa pergunta pode não apenas reformular a geopolítica da região, mas também mudar o destino de milhões de pessoas. E à medida que o drama se desenrola, quem realmente controla o jogo? Era justo isso que dividia duas nações, um idioma, e um líder disposto a colocar tudo a perder por ele. O atrito entre Viktor Orbán e Volodymyr Zelensky não vinha apenas de leis, mas também de orgulho ferido. Enquanto Orbán defendia com unhas e dentes os direitos dos húngaros na Ucrânia, seu silêncio diante da guerra soava como traição aos olhos de Kiev. Como podia um país da Europa bloquear a entrada de outro em sua própria União por causa de divergências culturais? E pior, por que Orbán parecia mais próximo de Moscou do que de Bruxelas? A resposta não estava apenas em discursos, estava em gestos. Como aquele momento em que, no Conselho Europeu, todos os líderes posaram ao lado de Zelensky, exceto ele. Em vez de câmeras, levou apenas desdém silencioso. O que ninguém esperava era que fosse Donald Trump a resolver esse impasse. Sim, o ex-presidente dos Estados Unidos, cuja voz ainda ecoa forte em corredores de poder europeus, fez algo surpreendente. Num telefonema secreto com Orbán, convenceu-o a retirar seu veto ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Mas que promessa teria sido capaz de mover Orbán, homem conhecido por não ceder nunca? Seria uma ameaça velada? Ou uma oferta irresistível que superava qualquer acordo com Putin? As fontes permanecem anônimas, os detalhes nebulosos. O que se sabe é que, pela primeira vez em meses, o caminho para o futuro europeu da Ucrânia está livre. E isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de uma conversa urgente, travada no escuro, longe dos olhos da imprensa. Mas a reviravolta não para por aí. Se a Ucrânia finalmente respira aliviada, Moldávia agora sente o mesmo calor de atenção. Líderes da Alemanha, França e Polônia preparam uma visita estratégica ao país. O objetivo? Dizer aos eleitores, não deixem Moscou voltar. Com eleições marcadas para 28 de setembro, cada voto conta. Um novo rompimento com a Europa poderia significar o fim da candidatura do país ao bloco. Imagine só, o som das urnas sendo fechadas, o calor dos panfletos nas mãos suadas dos eleitores, e no ar, a tensa expectativa de quem sabe que esse pleito pode definir o rumo de uma nação inteira. Tudo isso enquanto Orbán, agora calado, observa de longe. Será que ele calculou errado? Ou apenas guardou suas cartas para jogar em outro momento? A verdade é que num jogo onde cada passo tem peso geopolítico, até mesmo antigos inimigos podem se tornar peças fundamentais. E quem dera saber o que realmente foi dito naquela ligação entre Trump e Orbán, pois talvez tenha sido essa conversa que abriu as portas da Europa para dois países que já pareciam esquecidos. Porque um único telefonema pode abalar todo o equilíbrio da Europa. Até ontem, Viktor Orbán parecia disposto a travar qualquer aproximação de Ucrânia com a União Europeia. O primeiro-ministro húngaro sempre se posicionou com firmeza contra a adesão ucraniana ao bloco, até mesmo usando seu voto como forma pública de resistência. Ele postou nas redes sociais que votou não, dizendo que a entrada da Ucrânia na UE poderia arruinar a economia húngara. E não era só retórica, sua administração mantinha conversas diretas com Moscou, comercializava energia russa e resistia às pressões ocidentais. Mas tudo mudou em 27 de agosto. Um telefonema entre Donald Trump e Orbán teria transformado, de uma hora para outra, o destino da Ucrânia no continente europeu. Um acordo secreto, segundo fontes diplomáticas citadas pela United 24 Mídia e depois pelo Político, convenceu o líder húngaro a abandonar sua posição de bloqueio. Ninguém sabe exatamente o que foi dito. Teria Trump feito ameaças? Oferecido uma aliança mais lucrativa que a russa? Agora, Ucrânia tem uma porta escancarada para entrar na União Europeia. E Moldávia também pode estar próxima de fazer o mesmo.
E então, o que essa nova realidade significa para o futuro geopolítico do continente? Enquanto isso, líderes de Alemanha, França e Polônia planejam visitar Moldávia antes das eleições parlamentares marcadas para 28 de setembro. Eles querem garantir que os eleitores rejeitem influências russas e mantenham o governo pró-Europa no poder. A presidente Maia Sandu, reeleita por uma margem mínima em meio a denúncias de fraude, enfrenta críticas por parte de forças pró-Rússia que tentam enfraquecer o referendo favorável à União Europeia, aprovado por apenas 0,4%, 50,4%. Se os três líderes europeus conseguirem manter o equilíbrio a favor da integração europeia, teremos não apenas um, mas dois países do leste prestes a aderir à UE. Mas qual é o verdadeiro medo de Putin nisso tudo? A resposta está na própria expansão da União Europeia. Quanto mais países do antigo bloco soviético se integram ao Ocidente, mais a influência russa recua. E para Vladimir Putin, isso é inaceitável. Orbán, que até recentemente viajava até Moscou para encontrar-se com o presidente russo, um gesto fortemente criticado pelos aliados europeus, agora parece ter mudado de lado. Alguém o convenceu de que os benefícios de apoiar a Ucrânia superam aqueles obtidos com a parceria com Putin. Será que essa mudança veio acompanhada de promessas financeiras ou acordos políticos ainda desconhecidos? Com tantas incógnitas, uma coisa é certa: o tabuleiro geopolítico da Europa foi virado em poucos dias. As consequências serão sentidas por todos, desde Kiev até Budapeste, passando por Berlim e Paris. E o próximo movimento pode vir exatamente da região onde menos se espera. O conflito entre Ucrânia e Rússia já consumiu bilhões e mudou mapas. Mas agora algo ainda mais raro está em jogo: o futuro da Europa. Uma mudança surpreendente pode transformar tudo, e o nome por trás disso pode deixá-lo boquiaberto. Quem imaginaria que uma ligação telefônica secreta teria o poder de abrir as portas da União Europeia para a Ucrânia? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Um encontro silencioso entre dois líderes mudou o rumo da história, e o protagonista não é quem todos esperavam. Depois de meses bloqueando qualquer progresso, Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, finalmente cedeu. E quem o convenceu? Nada mais nada menos do que Donald Trump. Sim, o ex-presidente dos Estados Unidos fez uma jogada estratégica que deixou até os próprios europeus surpresos. Mas como ele conseguiu isso? Sem aviso prévio, sem declarar publicamente, Orbán passou de vilão a árbitro indeciso para peça fundamental na entrada da Ucrânia na União Europeia. A notícia só vem sendo confirmada por fontes diplomáticas anônimas, e não há detalhes concretos sobre o conteúdo da conversa. Teria sido uma ameaça? Um acordo secreto com os Estados Unidos? E enquanto isso, na vizinha Moldávia, outro drama se desenrola. As eleições estão chegando, e as forças pró-Rússia tentam roubar o protagonismo. A visita relâmpago de líderes de França, Alemanha e Polônia pode virar o jogo no último segundo. Neste jogo de xadrez geopolítico, até um voto a mais pode decidir o destino do país. A tensão está no ar como fumaça de fogueira antes da tempestade. Na mente de muitos, ainda ecoa a memória do confronto entre Orbán e Zelensky. Os flashes das câmeras mostram um momento tenso em Buenos Aires. Orbán caminha apressado. Zelensky o chama à responsabilidade. Duas figuras. Dois destinos. Um impasse pessoal que ecoa por toda uma negociação internacional. Orbán sempre teve motivos para desconfiar de Kiev, segundo ele, leis discriminatórias contra minorias étnicas. Segundo outros, era apenas pretexto para manter suas próprias conexões com Moscou intactas. Em 2024, voou diretamente para Moscou encontrar-se com Putin, um gesto considerado traiçoeiro por muitos. E o pior, ele nunca explicou por que fez isso. Somente silêncio e olhares pesados nas reuniões ministeriais. Hoje, Ucrânia representa mais do que terra ou fronteiras. São reservas de grafite suficientes para abastecer 5 dos maiores países do mundo: titânio, lítio, urânio, minérios valiosos escondidos sob terras ocupadas. Estimativas apontam em torno de 350 bilhões de dólares em recursos nas regiões atualmente sob controle russo. Ou seja, quanto mais tempo a guerra dura, mais esses bens escapam das mãos europeias. Com a possível entrada da Ucrânia na União Europeia, esses recursos deixam de ser apenas potencial e se tornam força motriz. O acesso ao mercado único permite que produtos fluam livremente. Tecnologias ucranianas cheguem com mais velocidade a Berlim ou Paris. E bilhões passem a circular dentro da economia comum.
Imagine só, um solo rico como poucos, mão de obra altamente qualificada, aliados leais e inovação crescente num único bloco. Este é o futuro que se desenha diante dos olhos atônitos do Kremlin. Mas, e se isso for só o começo? E se Moldávia também entrar? E se outras nações vissem ali uma oportunidade irresistível? O tabuleiro muda. As regras também. E os reis e rainhas precisam escolher seus próximos movimentos com cuidado. Nunca foi tão verdade que jogar mal pode significar muito mais do que apenas perder a partida. Desde dezembro de 2023, a Ucrânia se encontra em negociações para se juntar à União Europeia. No entanto, um obstáculo persistente tem se colocado no caminho. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que muitos começaram a chamar de peão de Vladimir Putin. Mas, em uma reviravolta surpreendente, a voz que bloqueava a adesão da Ucrânia foi silenciada, e o responsável por isso foi ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Imagine a cena, um telefonema entre Trump e Orbán, onde palavras não reveladas mudaram o rumo da história. O que foi dito? Uma ameaça? Um acordo irresistível? O que sabemos é que em 27 de agosto, a mídia United 24 anunciou que Orbán, convencido, decidiu retirar seu bloqueio à adesão da Ucrânia à União Europeia. O que levou a essa mudança repentina? A resposta permanece envolta em mistério, e Orbán, até agora, não se manifestou oficialmente. Enquanto isso, a situação na Moldávia também se intensifica. Com a visita dos líderes da Alemanha, França e Polônia, a Moldávia se vê em um momento crucial, prestes a decidir seu futuro em meio a uma eleição parlamentar. O cheiro de incerteza paira no ar, e a sombra da influência russa ameaça desestabilizar o país. A Moldávia, assim como a Ucrânia, luta para se libertar das garras de Moscou, e a pressão para manter um governo pró-União Europeia é palpável. Mas o que realmente está em jogo? A adesão da Ucrânia e da Moldávia à União Europeia não é apenas uma questão de política, mas uma batalha pela identidade e pela soberania. Orbán, com sua postura ambígua, tem sido um adversário implacável. Em um passado recente, ele usou seu poder de veto para bloquear pacotes de ajuda à Ucrânia, enquanto a tensão entre ele e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se intensificava. O que está por trás dessa animosidade? Uma rivalidade pessoal? Uma questão de identidade nacional? A verdade é que enquanto a Europa se une em torno da Ucrânia, Orbán parece estar jogando um jogo perigoso. A pergunta que fica é, até onde ele irá para proteger seus interesses? E mais importante, qual será o custo para a Ucrânia e a Moldávia? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, mas o tempo está se esgotando. Desde dezembro de 2023, a Ucrânia tentava, com esperanças, ingressar na União Europeia. Entretanto, essa jornada olha também para uma sombra. O líder de um país, a quem muitos já chamam de peão de Vladimir Putin, opôs-se a cada passo. Ele, uma voz dissonante em uma organização que buscava apoio a Kiev, finalmente perdeu essa voz. O que mudou? Um acontecimento surpreendente e inesperado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, através de um acordo inusitado, abriu a porta para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Em 27 de agosto, a United 24 Media anunciou uma conversa telefônica entre Trump e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que culminou na decisão de Orbán em retirar seu bloqueio à entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas quais foram as palavras de Trump que mudaram subitamente a posição de Orbán? Teria Trump feito uma ameaça? Ou entregado uma proposta mais atraente do que a que Orbán recebe de Moscovo? Até agora, essas respostas permanecem em mistério. Orbán, por sua vez, permanece em silêncio. Ele ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa reviravolta, como se estivesse aguardando o momento exato para um anúncio conjunto com Trump. Enquanto isso, fontes do político afirmaram que Orbán agora tem a chance de descer da sua postura anti-Ucrânia. Essa mudança, se confirmada, alteraria o cenário da adesão ucraniana ao bloco. Mas a Ucrânia não é a única na mira da União Europeia. Outros líderes da Alemanha, França e Polônia também têm planos. Eles estão se preparando para visitar a Moldávia, buscando convencer seus eleitores a afastar a influência russa e apoiar um governo favorável à União Europeia. A Moldávia, assim como a Ucrânia, entrou com seu pedido para se juntar ao bloco em março de 2022, mas enfrenta obstáculos semelhantes. Com esse cenário permeado de tensões políticas, o destino da Moldávia e da Ucrânia pode estar interligado. O que poderá acontecer na eleição parlamentar da Moldávia, programada para 28 de setembro?
A recente reeleição da presidente Maia Sandu foi por pouco, em meio a denúncias de manipulação de votos. Há um receio de que a influência russa possa desestabilizar ainda mais uma nação à beira do colapso. Para a União Europeia, cada movimento nesse tabuleiro de xadrez é crucial. Eles podem estar prestes a conquistar 2 vitórias significativas em agosto. O pano de fundo de Viktor Orbán e suas contendas com a Ucrânia não são novos. Ao contrário, têm raízes profundas em decisões passadas que geraram ressentimentos. Enquanto a BBC revelou que em dezembro de 2023, Orbán usou seu poder de veto em um pacote de ajuda de 55 bilhões de dólares para a Ucrânia, uma sombra de desconfiança pairava sobre suas intenções. Quais são suas verdadeiras motivações? A situação até agora não revela com clareza se seu antagonismo é puramente político ou se carrega questões pessoais. Especialmente em relação ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto líderes europeus se preparam para agir, a tensão aumenta. O que pode surgir desse emaranhado de alianças e traições? O futuro da Ucrânia e da Moldávia na União Europeia parece incerto, mas cada nova jogada de xadrez pode mudar o rumo da história de forma impressionante. Acompanhe-nos para descobrir as repercussões dessa trama política fascinante. Imagina só, e se um país que sempre foi visto como porta-voz da Rússia na Europa de repente mudasse de lado? É isso que aconteceu com a Hungria, e a virada surpreendeu até os aliados ocidentais. Depois de anos bloqueando a entrada da Ucrânia na União Europeia, o primeiro-ministro Viktor Orbán acabou cedendo. E o impasse só terminou graças a uma ligação telefônica improvável, feita diretamente entre Donald Trump e Orbán. Ninguém esperava essa jogada. Esse rompimento começou com pressões pesadas. Desde dezembro de 2023, Kiev já negociava oficialmente sua adesão ao bloco europeu. Mas havia um obstáculo: Orbán. Ele se recusava a liberar o processo, usando seu voto contra pacotes de ajuda e vetando decisões cruciais. Seu comportamento chamava atenção não apenas pelas críticas públicas, mas também por sua aproximação com Vladimir Putin, inclusive com visitas pessoais a Moscou, algo que irritava os líderes da UE. Até que em 27 de agosto veio a surpresa. A mídia húngara divulgou que Trump tinha conversado com Orbán, e que depois dessa ligação, o chanceler húngaro teria mudado de posição. Ninguém sabe exatamente o que foi dito naquela conversa. Foi uma ameaça? Uma promessa de benefícios econômicos? Um acordo secreto? Até agora Orbán não falou nada oficialmente. Só apareceu com um silêncio pesado e uma ausência de objeções, o suficiente para abrir caminho à Ucrânia. Ainda mais estranho é o fato de que isso tudo acontece poucas semanas antes de uma eleição importante em Moldávia, outro país que busca entrar na Europa. Líderes da Alemanha, França e Polônia marcaram presença no país justamente para reforçar apoio ao governo pró-UE. O cenário estava tenso, cheio de intervenções russas. Agora, com Orbán fora do caminho, a perspectiva de 2 países entrando na União no mesmo mês parece quase concreta. Orbán sempre teve motivos para se opor à entrada de Ucrânia e Moldávia no bloco. Discursos sobre leis de língua minoritária em Kiev ecoavam como justificativas legítimas em Budapeste. Mas aos olhos de muitos, o verdadeiro problema era outro: a tensão pessoal entre Orbán e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Fotos tensas em cúpulas internacionais, declarações duras e até acusações diplomáticas marcaram os últimos anos. E por trás de tudo ficava claro, era mais do que política. Era ranço. Então surge uma nova pergunta: até onde as pressões externas podem ir? Se Trump convenceu Orbán com promessas ou ameaças, o que isso diz sobre o futuro das relações internacionais? E como esse empurrão repentino vai afetar o equilíbrio de poder na Europa Oriental? O que ninguém pode negar é que, com as portas da UE abertas para Kiev, o jogo muda completamente. A Ucrânia traz força militar, tecnologia avançada e terra fértil como poucas outras. Segundo institutos internacionais, o país detém 5% das reservas mundiais de minerais críticos, entre eles grafite, usado em baterias e componentes eletrônicos. Além disso, seu setor agrícola alimentava boa parte da Europa antes da guerra. Hoje, mesmo em conflito, continua exportando significativamente, em especial no setor de tecnologia da informação. Em 2022, quase metade das exportações ucranianas eram de produtos ligados à área de TI. Mesmo com os danos da guerra, esse número ainda representa 1/3 do total em 2024. E agora, com a entrada potencial na União Europeia, esses números poderiam dobrar, tanto para a Ucrânia quanto para os países que a receberiam. Mas qual será o preço dessa expansão?
Com os recursos e a inovação que a Ucrânia traz, os europeus ganham força. Só que ao mesmo tempo correm o risco de abraçar uma nação dividida, ferida e constantemente sob ataque. E aí vem outra dúvida pesada no ar. Será que a Europa está pronta para assumir esse compromisso? Ou está apenas reagindo ao medo do avanço russo, sem olhar direito para dentro da própria casa? Em dezembro de 2023, a Ucrânia iniciou as negociações para se tornar membro da União Europeia, mas encontrou obstáculos em todas as etapas. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, tornou-se um nome comum entre aqueles que veem a situação como jogo político em que ele atua como peão do Kremlin. Mas numa reviravolta surpreendente, o cenário mudou drasticamente com a intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fez um acordo inesperado com Orbán, que resultou no fim do bloqueio húngaro à adesão da Ucrânia à União Europeia. O que levou Orbán a mudar de ideia? Foram ameaças, promessas, ou simplesmente um golpe de mestre? À medida que a tensão crescia, rumores circulavam sobre a verdadeira natureza da conversa entre Trump e Orbán. Unidades diplomáticas não reveladas indicavam que Orbán agora tinha a possibilidade de descer da árvore de sua posição hostil. Contudo, o que estaria por trás dessa mudança? A expectativa pairava no ar, e tanto a Ucrânia quanto a Europa estavam em um ponto de inflexão. Orbán, que anteriormente parecia determinado a manter a Ucrânia no limbo, agora poderia estar abrindo as portas para um novo futuro. A incerteza dominava. Seria apenas um movimento tático? Enquanto isso, o panorama em Moldávia não era diferente. Os líderes da Alemanha, França e Polônia se reuniram com vistas a persuadir os cidadãos daquele país a rejeitar a influência russa e apoiar o governo pró-União Europeia. A Moldávia, semelhante à Ucrânia, aguardava a ratificação de sua aplicação à União desde março de 2022, enfrentando enormes desafios. A aproximação dos líderes da União Europeia representava não só uma esperança para a Moldávia, mas uma oportunidade estratégica para a própria União. O placar de um referendo anterior mostrava como era tênue o apoio do povo a essa adesão. 50,4% a favor e 49,6% contra. A crescente tensão entre esses acontecimentos colocou a Europa em um estado de alerta. Orbán e Zelensky tiveram um encontro intenso em uma cúpula recente, mas a relação entre eles estava longe de ser cordial. Orbán, que sempre se opôs ao apoio ocidental a Kiev, talvez estivesse com suas alianças em risco, enquanto Zelensky buscava respostas. O que mais poderia haver por trás do comportamento reticente de Orbán? Com suas ligações ainda nebulosas com o Kremlin, a dúvida pairava. Será que ele estava na posição de mudar de opinião novamente? Ou seria essa uma oportunidade única de deixar o Kremlin em dificuldades? Nesse turbilhão, a possibilidade de adesão da Ucrânia à União Europeia ressoava com um eco de esperanças, uma transformação que poderia livrar o país de décadas de influência soviética. A entrada na União significaria não só um mercado mais amplo, mas também uma barreira contra a opressão russa. Com a eliminação de Orbán como limitação, um novo capítulo poderia começar. Este momento marcante mudaria o cenário geopolítico europeu de maneira irreversível. À medida que a Europa se preparava para essa nova realidade, a Rússia se via encurralada, temendo o que poderia vir a seguir. A pergunta persistia: qual seria o próximo movimento de Putin? E para apimentar ainda mais a situação, a Bélgica estava prestes a enviar para a Ucrânia a arma que poderia se revelar um golpe fatal contra os planos de Moscou. O que isso significava para o equilíbrio de poder na região? Seria este o momento que mudaria para sempre o rumo da guerra na Ucrânia, e da própria Europa? Belga silenciosa, mas determinada. Era isso que ninguém esperava. Enquanto todos os olhos estavam voltados para Washington e Budapeste, um pequeno país do oeste da Europa decidiu agir. Eles fizeram um acordo secreto. Nada de luzes, câmeras ou discursos. Apenas um pacto frio, calculado. E agora toneladas de equipamentos letais estão a caminho da Ucrânia. Equipamentos que não são aviões, nem tanques, mas algo muito pior para Putin. Algo que zune baixinho, paira sobre as linhas de frente, e transforma cada movimento russo em alvo fácil. Você já ouviu o som de um MQ-9 Reaper sobrevoando uma posição inimiga? É um zumbido constante, como um aviso de morte vinda do céu. Os belgas entregaram mais de 20 dessas máquinas, equipadas com mísseis, câmeras e inteligência artificial que identifica alvos em tempo real. Putin sabia disso? Claro que sim. Mas achou que poderia impedir. Achou que Orbán seguraria. Achou que a Europa continuaria dividida. Engano. Enquanto isso, outro país europeu faz uma jogada inesperada.